As almas que foram criadas pelo Pai Amantíssimo vieram do seu sopro divino, do seu amor incondicional. O Pai, potência maior no mar, quando nos fez semelhantes à sua imagem. Quando nos criou, criou a sua obra-prima, criou uma alma pronta para galgar um patamar de evolução que um dia retornaria para aquele que lhe concedeu a vida. Quando nascemos, nascemos primitivos, almas que ainda não detinham qualquer conhecimento a respeito das leis cósmicas, almas que não estavam prontas ainda para evoluírem dentro de uma escala de proporções nunca imaginadas por nós. O Pai, quando nos criou primitivos nos nossos sentimentos, nas nossas sensações e nas nossas opções. Não tínhamos reações ainda sequer parecidas com os seres que um dia vieram habitar esse planeta Terra. Quando aqui chegamos, éramos seres unos com a natureza primitiva desse planeta. Éramos seres que nos comunicávamos com os reinos mineral, vegetal e animal. Não tinha diferença entre esses reinos. Nos tratávamos por iguais, já que existíamos por força das circunstâncias. Não pensávamos, apenas existíamos. Depois de muitos anos terrenos, o nosso cérebro físico foi tomando uma proporção maior. Fomos crescendo também em estatura de pensamento linear. Passamos a nos comunicar através de sinais e posteriormente através de grunhidos que eram entendidos pelos nossos iguais. Não tínhamos uma organização muito definida. Estávamos prontos para formar novas estruturas de vida organizada, mas não sabíamos como fazer isso. Comportávamos-nos como animais, porque não tínhamos outra visão de vida. Era observando os outros animais que encontrávamos alguma forma de conseguir sobreviver nesse mundo hostil. Vivíamos assim, isolados de qualquer civilização ou de algum modelo que pudesse desenvolver os nossos cérebros físicos. Ficamos à mercê dos nossos instintos mais básicos. Comíamos e dormíamos. Depois era somente encontrar um meio de sobreviver mais um dia. Não tínhamos inicialmente sequer uma organização familiar. Éramos nós contra toda uma natureza que nos testava ao máximo, que nos surpreendia dia após dia com sua brutalidade, testando a nossa vontade de sobreviver num mundo empedernido de violência contra a vida humana. Depois de muitas encarnações e de muitas tentativas de seres que vinham de vez em quando a este planeta na tentativa vã de nos ensinar algo que pudesse alavancar algum progresso moral e intelectual, fomos abandonados à própria sorte. Esses seres que tentavam se comunicar conosco, que vinham a esse planeta e passavam tempos e tempos pesquisando a fauna e a flora da Terra, de repente sumiram. Não tivemos mais como encontrá-los por aqui. Bom, também não importava. Nós sequer percebíamos a sua presença. Para a grande maioria de nós, era somente mais uma raça de criaturas que habitavam o planeta. Vou fazer um parênteses aqui. Nesse momento ele narra a definição da Terra como exílio. Por isso, as visitas de alienígenas por aqui se tornaram restritas. Existiam várias espécies de animais que habitavam a Terra. Da nossa espécie tinha várias ramificações com as quais não tínhamos qualquer contato. Apenas nos percebíamos como seres que andavam com as duas patas, pois que a grande maioria dos seres que habitavam esse planeta andava sobre as quatro patas. Os tempos foram passando e vimos que, se nos uníssemos, teríamos mais chance de sobreviver aos grandes predadores. Lutávamos juntos para conseguir o nosso alimento e proteger as nossas crias. Agora tínhamos filhos, porém não dentro de um padrão de organização familiar que se conhece aí na Terra. Eram seres que faziam parte de uma comunidade e que eram responsabilidade de todos. Muitos anos foram passando e, através de mudanças alcançadas pelos nossos próprios esforços, fomos desenvolvendo sentimentos e sensações. Procurávamos nos unir àqueles que nos entendiam e àqueles que procuravam bem estar na convivência diária. Logo desenvolvemos um sentimento de família. Estávamos agora ligados pelos laços afetivos e não mais pela simples sobrevivência física. Porém, quando menos esperávamos, quando ainda estávamos tentando desenvolver a nossa forma de vivenciar e perceber o mundo que habitávamos,
Chegaram seres em objetos que tinham asas e que podiam voar. Nós ficamos apavorados. Como os seres que andavam sob os 2 pés voavam? Que seres eram aqueles que tinham asas, que tinham belos corpos e que falavam uma língua que nós não compreendíamos? Eles realizavam coisas fantásticas, entretanto, não deixavam que nos aproximássemos deles. Eles nos tratavam como seres inferiores, não nos queriam por perto. Com o passar do tempo, aqueles seres que andavam também sob 2 pernas, mas que voavam como os pássaros, vieram nos capturar em nossas moradias. Vivíamos nas grutas próximas aos vales que tinham os rios. Eles vieram aqui com os aparelhos que nos paralisavam, que doíam quando tocavam na nossa pele. Nós ficávamos sem conseguir nos mover. Depois, nos colocavam em jaulas para sermos levados para suas casas voadoras. Muitos de nós morremos de susto quando entraram nessas casas que voavam. Muitos não aguentaram aquela sensação de não poder se mexer e morreram ali mesmo. Quando chegamos ao lugar onde moravam, eles nos obrigavam a carregar grandes pedras, derrubar árvores, fazer tudo o que eles não queriam fazer. Obrigavam-nos a trabalhar durante horas e horas. Muitos também morreram nessa jornada. Muitos sequer conseguiram entender o que estava acontecendo. Só que quando nós recusávamos a trabalhar por puro cansaço, nos usavam. Aqueles objetos que machucavam muito a nossa pele e nos causavam um mal-estar que durava horas e horas. Quando muitos morriam, eles iam lá aos vales e traziam mais da nossa espécie. Erguemos muitas cidades para esses seres. Eles não nos davam sequer água para beber. Deixavam que muitos morressem de fome e sede. Construímos suas cidades. Depois disso, eles nos deixaram em paz por algum tempo. Porém, quando as nossas tribos estavam de novo se organizando, vieram até nós e nos subjugaram com suas magias. E nos fizeram entender que eram deuses que desceram a esse mundo para coabitar conosco, mas que precisavam constantemente de reverências e que não suportariam a nossa desobediência. Eles eram seres lindos, criaturas que nunca havíamos sequer imaginado que podiam existir. Nós ficávamos fascinados pelas suas peles claras, seus cabelos claros, olhos de cores bonitas. Olhávamos para nós mesmos e víamos como éramos diferentes desses seres. Então eles só poderiam ser o Deus do fogo, da água que caíam do céu e vieram habitar entre nós. Com o passar do tempo, alguns de nós que já haviam desenvolvido o cérebro físico perceberam que aqueles seres maltratavam demais os nossos iguais, que eles pediam mais do que podíamos oferecer e muitos estavam dando a vida na tentativa de agradar esses seres que nada nos davam em troca, a não ser as migalhas do que sobrava das suas mesas. Passamos a não mais nos submeter aos desmandos daqueles seres que nos agarravam em plena floresta. Muitas vezes a nossa família estava tranquilamente no lago e eles vinham em suas casas voadoras e levavam todos embora. Nunca mais víamos os nossos seres amados. Ficávamos então sem saber o que fazer diante de tão dura prova. O tempo passou de repente, nós não éramos mais o foco de atenção daqueles seres. Eles agora viviam em grandes cidades fechadas, das quais nós sequer podíamos chegar perto. Agora eles não mais precisavam de nós para erguer suas moradias. No entanto, muitos de nós ainda desapareciam nas noites de lua cheia. Muitos de nós ainda sumiam à luz do dia. Ficávamos muito assustados quando víamos aquelas casas voadoras e nos escondíamos onde fosse possível. De repente, eles passaram a lutar entre a sua própria espécie. Nós nos mantínhamos afastados dessa briga, pois que sequer entendíamos como eles brigavam. Porém, de repente, o planeta começou a tremer, o mar começou a subir, e aquelas cidades que eram tão bonitas afundaram no meio do mar. Ficamos apavorados com esses acontecimentos. Muitos de nós também morreram quando o mar invadiu as nossas casas. Contudo, muitos que habitavam as florestas, não muito próximas do litoral, sobreviveram a este grande impacto da natureza terrena. Depois desses acontecimentos, que para nós não mudavam em nada a nossa forma de levar a vida, alguns seres daqueles que nos capturaram estavam com suas casas voadoras paradas no meio da floresta. Agora eles tentavam falar com a gente, não mais usavam seus objetos que doíam na nossa pele. Queriam viver conosco nas nossas cavernas. Para nós aquilo foi uma grande alegria. Para a nossa população, os nossos deuses finalmente tinham aceitado as nossas ofertas. Agora habitavam conosco, estavam nos ensinando coisas. Foi um período de grande alegria para todos. Bom, passamos um tempo de paz e alegria junto com os nossos deuses. Reorganizamos
Sob as suas orientações, a nossa forma de viver em conjunto. Nos ensinaram a pescar, construir casas de madeira, nos vestir, fazer o alimento cozido. Nos ensinaram a construir objetos que as mulheres usavam para se banhar no rio, para lavar as nossas vestes. Cortaram os nossos pelos, nos ensinaram a andar mais eretos, nos ensinaram uma nova forma de falar. Aprendemos a sua língua, aprendemos a falar como eles, e isso foi maravilhoso para nós. Como era bom vê-los tão próximos. Eles agora não mais nos maltratavam. Agora, eles só nos machucavam quando nós não aprendíamos o que eles estavam ensinando. Nossos filhos foram os primeiros que aprenderam com os grandes deuses a falar e eram eles que nos ensinavam. Nossas mulheres passaram a cuidar da arrumação das nossas casas, que agora eram para no máximo 4 pessoas. Um macho, uma fêmea e as crianças. Agora cuidávamos uns dos outros. As mulheres cuidavam das casas e da preparação dos alimentos. Comíamos a carne cozinhada no fogo. Preparávamos os alimentos que antes eram comidos crus, agora em pastas, cozidas para toda a comunidade. Eles nos ensinaram como preparar tecidos para que pudéssemos fabricar roupas e adornar os nossos corpos. Antes nos cobríamos com as peles dos animais, agora tínhamos tecidos que eram mais leves. Podíamos correr. Embora, com a chegada dos deuses entre nós, poucos eram os que podiam caçar. Todos tinham uma função. Muitos estavam atarefados com as construções das casas que agora estávamos habitando. Os nossos filhos, quando se tornavam homens grandes, já tinham um poder de raciocínio melhor do que o nosso. Esses deuses nos viam morrer e continuavam jovens. Nós ficávamos velhos e morríamos, e eles continuavam jovens. Assim, passaram muitas gerações, porém, em algum tempo que não conseguíamos determinar, eles também morriam. Aí era um dia de grande tristeza para toda a tribo. As futuras gerações, após a descida dos deuses para a nossa convivência, passaram a desenvolver-se de forma mais rápida. Muitos aprenderam rapidamente a falar, a andar ereto e a se comportar como os deuses. Muitos já nasciam com uma aparência mais próxima dos nossos deuses. A pele e os olhos dessas gerações já estavam sendo melhores do que os dos nossos antepassados. A cada nova geração, todos iam tendo uma aparência física melhor. Assim fomos nos desenvolvendo, com a lentidão dos anos terrenos. Muitas e muitas vidas foram se passando para esses seres que agora formavam uma nova comunidade terrena.